Alguns podem se identificar quando digo que eu definitivamente não sou um fã de insetos. Admito que a maioria não me causa algum tipo de medo ou repulsa, mas tem uns que eu só não consigo tancar. O sentimento de pânico é inevitável, principalmente se estamos falando de baratas voadoras. Eu acho que a pior coisa para pessoas como eu seria viver na tal era dos insetos gigantes, vulgo devoniano e carbonífero. Sim, aqueles períodos antes dos dinossauros que ficaram conhecidos justamente por terem abrigado alguns dos maiores invertebrados da história do planeta. Você provavelmente já deve ter visto algum vídeo em algum canal de biologia sobre isso. E assim, gente, eu obviamente não vou citar nomes nem nada para evitar confusões, mas a verdade é que existem canais que usam de clickbaits quando falam desse tema. Não me entenda errado. Existiram sim insetos bem grandes no passado do nosso planeta, mas eles não eram do tamanho de carros, como algumas thumbs dão a entender. Talvez o único que se encaixaria nisso seria justamente o Arthropleura. Essa centopeia gigante aí que eu definitivamente não queria ter que encontrar nunca. Entretanto, nesse vídeo não falaremos da Terra, pois depois de sei lá quanto tempo voltaremos ao planeta FMM-UV32, no universo de Carnivores. Tendo sua primeira versão lançada em 3 de março de 2017, Mandibles é mais um mod de Carnivores criado por Porrarex, o mesmo criador, ou criadora sei lá, de Carnivores Triassic, que eu já fiz review há um tempão. A história é uma continuação desse mesmo jogo. Depois de toda aquela desgraça causada pelo Gojirasauro, a Dino Hunt Corp ficou meio mal das pernas e quase entrou em falência total, com investidores pulando fora, quase nenhum cliente e com o setor de desenvolvimento de armas biológicas sendo totalmente encerrado. A fim de tentar só não entrar de vez no abismo, a empresa teve a ideia genial de abrir um novo safari, dessa vez em um setor mais ao sul do setor Triássico, o setor Eos, que ao invés de ser habitado por dinossauros, tinha insetos gigantes. Agora, qual foi o resultado dessa decisão imbecil para dizer o mínimo? É isso que vamos descobrir. Não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever, hypar e se possível fazer uma doação de qualquer valor e ter seu nome citado no começo dos vídeos. Quando entramos no jogo, já notamos que o menu de registro está diferente, pois ao invés da logo da Dino Hunt Corp, há um símbolo na forma de um inseto. Pode parecer apenas algo temático da empresa, mas fique até o final e você verá que não é bem assim. Eu já expliquei na análise do Triassic como funciona o menu para organizar as caçadas, então isso já adianta um pouco as coisas. Mas um detalhe que não posso deixar de comentar é sobre as armas. No jogo anterior eram renders dos modelos dentro do jogo, mas aqui são apenas PNGs das armas na vida real. Não é um defeito na minha opinião, é apenas um detalhe engraçado. Os Portões do Amanhecer. Esta área seca fica na fronteira entre o setor Eos e o setor Triássico. Pequenas florestas de ginkgos, coníferas e cicadáceas conciliam uma paisagem árida, e colinas suaves e onduladas proporcionam excelentes pontos de observação. Não estamos em Xique-Xique, Bahia. É apenas o começo de nossa jornada pelo setor Eos. É aqui onde o setor Triássico e eles se encontram, e é por isso que esse deserto é tão familiar. Apesar disso, já de cara podemos ver algumas coisas que indicam que estamos em território desconhecido, seja pelas plantas, esses seres anfíbios e as meganeuras no céu. Decidindo passar pelos portões que dão o nome ao mapa, vemos uma maravilhosa mensagem de boas-vindas, escrita com sangue, nos mandando dar meia volta. Horas, é justamente por isso que devemos prosseguir, o que pode dar errado. Depois de perseguir essa barata gigantesca numa tentativa inútil de superar meus medos, pois eu fiquei agoniado muito rápido, nos deparamos com a nossa segunda mensagem de boas-vindas, o cadáver de um Gojirasauro, o qual ainda emite radiação, como destacado pelo som do contador Geiger. É quase como se o setor inteiro já estivesse nos implorando para não continuar. Porque se você viu meu vídeo do Triassic, você sabe que o Gojirasauro é um monstro demoníaco, e o ver nesse estado não passa segurança alguma. Ainda assim não me abalei, e fui atrás das minhas primeiras presas. Comecei pela Macreucana, que foi um inseto que viveu no Mioceno, e que apesar da aparência, é um parente dos bichos da batata e não dos grilos. Insetos esses que eu detesto ainda mais do que baratas. Alguns já devem estar confusos porque eu comecei caçando bicho já com uma sniper. Na verdade, essa foi minha segunda caçada a esse bicho. Mandibles consegue ser ainda mais complicado de jogar do que o Triassic, pois a maioria dos insetos são extremamente rápidos e não hesitam em fugir, o que torna a tarefa de acabar com eles ainda mais frustrante e agoniante, por conta do receio de chegar perto. Perceba que mesmo com a sniper eu ainda errei alguns tiros. Dito isso, vou mostrar a minha primeira tentativa com o revólver.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E para fechar esse mapa, cacei uma Euprotura, que na vida real são seres de literalmente milímetros de comprimento, mas aqui são gigantescos. Talvez seja o bicho menos agoniante aqui, mas eu também não tenho muito o que falar dele. Pântano Mirkmore, uma ilha de tamanho moderado coberta por densas florestas de carvão e plântanos, com um ar tão úmido que pode causar edemas pulmonares em alguns clientes. Montanhas íngremes e penhascos na área podem ser usados para encurralar presas, e troncos caídos fornecem abrigo para caçadores e caças. Sabe aquela sensação de que só de visualizar um lugar você já sente agonia de imaginar estar nele? Talvez seja essa a sensação que eu tenho sempre que eu seleciono esse mapa. Mas mesmo que seja só um pântano nublado, eu fico o tempo todo com a sensação de que algo vai saltar em mim a qualquer momento. E eu acho que a temática do jogo também não ajuda nem um pouco. E o pior foi quando eu acabei achando meio sem querer um ninho de aranhas. Mas felizmente elas eram apenas objetos de mapa. Ou seja, nunca me atacariam mesmo eu estando em sua casa. Mas imagine o cara jogar isso sem saber desse detalhe. Quem é aracnofóbico já deve ter saído do vídeo. Aqui, cacei um Roucorobeus, que foi um tipo de besouro do Cretáceo que mais parece um rinoceronte, mas que conseguiu transformar em um troféu após algum esforço. Sério, eu não gravei muito, mas eu fiquei muito tempo perseguindo esse bicho. Mas também foi aqui onde cacei o Pulmonoscorpius, talvez o maior escorpião que já existiu e que viveu no Carbonífero. Na minha primeira tentativa eu estava tentando pegar de um ângulo bom, mas eu demorei demais e acabei só aceitando o meu destino. Entretanto, minha segunda tentativa deu mais frutos. O bicho que antes não hesitou em avançar em mim do nada decidiu fugir, e ficou tão desesperado que se jogou na água. Eu esperei que ele saísse, então comecei a atirar, quase acreditando que não ia dar certo. Mas ao menos livrei alguém desse planeta de tomar uma picada dessas. Fluvius Vitarum. Um rio corre por esse antigo vale vulcânico, fornecendo água para uma vegetação exuberante. A terra se torna mais íngreme e árida à medida que nos afastamos da água. Formações estranhas também estão espalhadas por esse vale instável. Esse é provavelmente o mapa mais sem graça do jogo inteiro. Não porque ele é ruim ou mal feito, mas sim porque ele não tem nada de tão especial assim. Nos anteriores, se você explorasse, era recompensado com alguma coisa interessante no mapa. Aqui é só mato. Um mato bonito, sim, mas ainda é mato. Aqui, cacei a Artopleura, a maior centopeia que já existiu. Alguns podem lembrar dela por conta da série Invasores Primitivos, mas lá o tamanho dela também é bem exagerado como o daqui. Aconteceu algo um pouco engraçado, pois assim como 90% dos bichos desse jogo, ele fugiu de mim. Porém, no meio do caminho, acabei alcançando uma outra Artopleura que estava no caminho. Então a que eu estava caçando só deu no pé e a outra ficou para me enfrentar. Se o jogo tivesse mecânicas mais avançadas, eu poderia facilmente dizer que isso tinha sido uma fêmea indo pedir ajuda para seu macho, que estava por perto. Mas eu sei que a engine não é capaz disso. E também acho que insetos nem têm esse nível de inteligência e senso de união amorosa. Eu odeio essa coisa. Além dele ser muito resistente, ele também pode chegar na massa... Tá vendo? Nem tive tempo de terminar a fala, ele já acabou comigo. Mais um bicho do Cretáceo que tinha milímetros de comprimento, mas que aqui é do tamanho de uma moto. Por causa da engine, eu perdi muitas gravações, mas acredita em mim quando eu digo que caçar essa coisa foi um inferno. Pelo menos na minha, sei lá, milionésima tentativa eu consegui acabar com ele, depois de acabar com um pente inteiro desse rifle. A selva caída, cercada por lagos no topo de montanhas, riachos e picos gelados, esta área gélida é a região mais fria do setor Els. Durante os meses de inverno, é totalmente inóspita e, portanto, sobe durante o verão. O Planalto Nevado do Noroeste foi anteriormente colonizado pelos antigos, a salvo dos monstros blindados abaixo. Esse é o meu mapa favorito do jogo. E não é porque ele tem uma referência ao meu nome. Eu simplesmente gosto dessa estética de uma selva sombria, parecendo até um pouco o cenário de O Eternauta, que curiosamente lá também tem insetos gigantes. Mas apesar disso, aqui também há uma das melhores coisas do mod. Nas minhas gravações eu infelizmente não consegui acessar o local por conta de crashes e dificuldade em encontrar o caminho correto. Mas peguei algumas imagens da internet para mostrar isso. Uma antiga fortaleza dos antigos, a qual foi abandonada, mas que ainda possui algumas coisas, como 2 estátuas de alossauros. Eu gosto muito quando os criadores usam cenários
cenário para contar uma lore, já que atiça bastante a imaginação do jogador. E para uma série de jogos cujo maior foco é a caça e não a história, isso para mim é um grande mérito. Assista meu vídeo do Triassic para saber mais sobre os antigos. E bem, foi aqui onde aquele besouro maldito perdeu o posto de pior inimigo, pois foi aqui onde... Depois dessa, Zeta The Fallen adquiriu Dengue 2. Brincadeiras à parte, apesar do design que realmente lembra um Aedes aegypti, por incrível que pareça, esse bicho era um parente do louva-a-Deus que viveu no Cretáceo. Mas isso não é razão para eu odiar menos esse bicho, pois além dele ser a criatura que mais me dá uma sensação constante de repulsa, eu falhei em acabar com ele várias vezes. Em uma delas eu fiquei atirando igual um maluco, e mesmo assim ele me mogou, e na outra o maldito só fugiu. Eu nunca vou entender como a IA desse negócio funciona. Só depois de quase desistir que eu enfim acabei com ele. Olha, dá até pra ver eu comemorando. Brutal, acabou do beta. Minha próxima presa pode não ter sido a pior coisa pra mim, mas pra quem é aracnofóbico deve ter desmaiado. Pois eu os apresento a Protossopulga, um parente extinto das aranhas camelo, a qual eu tive muita dificuldade... Brincadeira, eu usei uma minigun e finalizei o serviço. Say hello to my little friend. A colmeia. Diversas florestas de carvão e vastos campos de fungos engolfam uma colmeia abandonada de inutiles nesta área montanhosa. A exploração de certas partes da colmeia é permitida, porém desencorajada, pois é fácil se perder em suas profundezas labirínticas. Enfim, mais um pouco de lore. Como a própria descrição indica, estamos em uma grande floresta, onde cogumelos são tão grandes quanto as árvores, o que faz eu me perguntar se é seguro comer eles de alguma forma. Entretanto, o maior destaque é o que achamos quando exploramos. Nos confins do que parece ser uma caverna, há uma placa que nos alerta sobre risco biológico, e também que a entrada é estritamente proibida. Ignorando isso, como seres humanos maduros, nós passamos por debaixo da cerca, e nos deparamos com o mesmo símbolo que vimos na tela de registro. E em meio a uma música melancólica, vemos o motivo da nossa entrada aqui ser proibida. Por todo lugar estão as carcaças de uma estranha raça de insetos. Alguns são filhotes, mas outros também parecem ser divididos em funções por conta de suas estruturas. Pois existem alguns aqui que são voadores, ou que parecem ser algum tipo de soldado, além de vermos o rei e a rainha. Senhores, essa é a raça dos Inútiles. Como não existe nada no registro fóssil na Terra que seja parecido com eles, é possível deduzir que são uma espécie de inseto 100% nativa de FMM-UV32. Eles possuem uma estrutura hierárquica muito semelhante às formigas e às abelhas. Não é à toa que o nome do mapa onde a colmeia deles estão se chama Colmeia. Porém, além de ser simplesmente um ser diferenciado, ele também tem um pouco de história para nos contar. Na história do Mandibles, os Inútiles são uma espécie que está extremamente ameaçada de extinção, então sua caça é proibida, e a única interação permitida para os caçadores é puramente em caso de defesa pessoal. Não se sabe o motivo exato destas criaturas terem começado a desaparecer, porém a Dino Hunt Corp acabou proibindo sua caça, apenas para que não se metesse em mais polêmicas, principalmente depois do incidente com o Gojirasauro, tanto que essa é literalmente a única criatura do jogo que te faz perder pontos caso efetue uma caça delas, como é nítido aí na minha gameplay. E apesar de naturalmente fugirem do encontro com seres humanos, quando se sentem ameaçados eles começam a rolar em alta velocidade na direção de seu inimigo, o eliminando em segundos. Apesar de existirem modelos de todas as variantes dos Inútiles, somente o mais abaixo na hierarquia está no jogo como um animal funcional. E como Porra Rex se desligou da comunidade de Carnivores, acho bem difícil vermos as outras variantes em ação algum dia. Terra do Crepúsculo Ametista. Erro. O mapa mais alienígena do jogo, e também o que eu mais detesto. A gente tinha um padrão sólido de selvas e pântanos, mas aqui parece um negócio tão surrealista que mais parece ter sido incluído de última hora. As cores também não ajudam, e olha que eu sou uma pessoa que adora roxo. Mas chega um ponto que mais parece que estou dentro de algum tipo de delírio causado por alucinógenos. Ainda assim, esse foi o mapa que escolhi para caçar o último chefe, o Jaekelopterus. Esse era um dos tais escorpiões do mar do Devoniano, e na vida real ele era até que bem grande, mas aqui ele é muito mais. Ele é considerado o predador supremo do setor Els, e também uma das criaturas mais poderosas de FMM-UV32 como um todo, visto que ele é um dos únicos seres capazes de acabar com o Gojirasauro sem muito esforço. Sim, aquele Gojirasauro no começo do jogo havia sido eliminado por esse cara. Porém, além dele ser muito resistente e forte, aparentemente é imune à radiação.
Mas isso também implica que caçar ele é quase impossível. Sério, nem tenta com alguma arma que não seja a última, você simplesmente não vai conseguir. E mesmo com a última, não é garantia que você vá acabar com ele de primeira. Perceba que em um dos casos eu só acabei com ele porque ele ficou bugado numa ravina, e na outra foi por pura sorte. De resto, é mais provável que ele acabe contigo. E o pior é que, diferente do Gojirasauro, a única estratégia que posso recomendar é justamente deixar ele preso em algum lugar mesmo, pois definitivamente não é inteligente atrair ele pra água, já que é um escorpião do mar, né? E esse foi Mandibles. Pra mim é quase tão bom quanto Triassic. Não existem muitos pontos negativos pra se destacar. Apenas a questão da IA, que faz as criaturas serem ainda mais sensíveis do que no Triassic, fazendo as caçadas se tornarem meio frustrantes às vezes. Se o Triassic é um 9, Mandibles pra mim é 8,5. O jogo em si pode não ser pra todos, justamente por causa do tema de insetos. Tanto porque pra alguns pode não ser lá tão interessante, como também por questões de fobias mesmo. Mas tendo dito tudo isso, fiquem com Deus e até mais.